Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar sobre enquadramento tributário Simples Nacional, continuando o nosso cronograma de aula. E aqui no caso nós vamos falar principalmente sobre a observação do MEI, né, no Simples Nacional, né, como é que ele se enquadra e quais são as principais observações do MEI, a base de cálculo do Simples Nacional, que entra como cálculo, né, para a observação do imposto a ser recolhido, e quais são as formas de distribuição de lucro. Levantando mais uma vez um ponto que é uma vantagem fazer a contabilidade, mesmo que o fisco, que é o governo, em relação aos entes tributantes, não venha te cobrar. Então, nesse sentido, começamos em relação ao MEI, o pequeno empresário, importante observar, aquele que fatura até 81 mil, né? Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no CNPJ, que facilita a abertura da conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Então a gente vai observar que o MEI ter um CNPJ é muito bom, né? A gente tem muitas vantagens inerentes à abertura de um CNPJ, né? Sem falar das taxas mais baratas para efetivação de empréstimos, abertura de conta bancária, facilitação com parceiros, outros empresários. E nesse sentido a gente vai observar que o MEI estará enquadrado no Simples Nacional obrigatoriamente, tá? Então, quando você entra lá no portal do Simples, se você colocar lá Simples Nacional, consulta contribuintes, você vai conseguir observar que o MEI estará enquadrado no Simples Nacional e também ao cadastro do MEI, que é o CIMEI. Quando você opta ou desenquadra o MEI, você não é optante mais ao CIMEI, mas continua sendo optante à microempresa dentro do Simples Nacional, optante ao Simples Nacional. Então é importante, se você optar pelo desenquadramento, né, se em algum dos motivos você não pode ser mais um MEI, você pode desenquadrar uma opção do contribuinte e se tornar um Simples Nacional, apenas Simples Nacional. E aí, nesse sentido, enquanto MEI, você está isento de alguns tributos federais, tá? E aí, nesse sentido, fica mais ou menos, né, implícito o pagamento de ISS, se você for contribuinte desse imposto, ICMS e também ISS. Em 2019, a gente observou que o valor do INSS era de 5% em relação ao valor base. Para 2020, nós vamos observar que o salário mínimo subindo para 1.045 vai ser 1.045 vezes 5%. Se você for comércio, mais R$1 de ICMS. Se você também for atividade prestadora de serviço, mais R$5, totalizando o valor total da sua guia, tá? E nesse sentido, você tem todos os benefícios a fim de, principalmente, salário maternidade. Se você for mulher, você consegue se afastar pelo salário mínimo. E acidente de trabalho também você consegue receber os benefícios. Então tem muitos benefícios para esse pequeno empresário, tá certo? Mas como a nossa temática é Simples Nacional, acredito que as principais dúvidas sejam envolvendo o Simples Nacional. Então o MEI faz parte, é um dos que faz parte. Vamos lá, quais são as receitas alcançadas pelo Simples Nacional para apuração da base de cálculo do nosso imposto? A gente vai observar que, como natural, tanto nos outros regimes tributários, nós excluímos as devoluções de vendas e as vendas canceladas. Porque em relação ao faturamento, todo o razonete de receitas, né, quando estamos falando da receita, a receita considera todas as vendas realizadas. E depois a gente deduz. Quem se recorda da estrutura da demonstração do resultado do exercício sabe disso. Você deduz, né, da receita bruta todo abatimento, toda devolução, toda venda cancelada, você deduz para chegar no faturamento líquido, né? E nesse faturamento líquido, essa receita líquida é aqui a base para pagamento dos nossos tributos, tá? E isso é importante, né? A receita líquida sem o pagamento dos tributos. E aí, nesse sentido, é muito importante observar que as receitas financeiras de qualquer investimento financeiro não é incluído no Simples Nacional. Agora, a gente tem que tomar cuidado que imposto de renda retido na fonte é considerado como tributação definitiva e deve ser informado como obrigação acessória. Então, nós devemos informar sim, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes, tá? Então, é muito importante. Qualquer receita operacional não vai ser alcançada pelo Simples Nacional. Então, vamos imaginar que nós vendemos a prazo e um dos clientes não nos paga na data correta, incidindo em multa. Essa multa deve ser cobrada pelo Simples Nacional? Não, tá? As demais receitas operacionais e financeiras não entram no cálculo do Simples Nacional. Então, isso é importante.
Então, por enquanto, nós estamos com o conceito de receita líquida. Aqui no caso, vocês vão observar que uma das questões que não é observada pela grande maioria dos contribuintes é a questão do ganho de capital, tá certo? Então, o que é o ganho de capital? A gente vai observar que o ganho de capital é quando a gente compra alguma coisa por um determinado preço. Então, geralmente, itens do ativo imobilizado, itens, né, que estão presentes dentro da empresa, como, por exemplo, mesas, cadeiras, mas isso acontece muito mais com notebooks, equipamentos eletrônicos, computadores, veículos, isso acontece demais. Toda vez que você compra um bem e você decide por vendê-lo, você deve contabilizar, você deve verificar qual que é o valor contábil deste bem. Mas, professor, eu não faço a contabilidade da minha empresa. Não tem problema. Você vai observar que mesmo o optante pelo Simples Nacional que não faz a contabilidade deve, então, seguir a tabela de depreciação da Receita Federal. Tá? Então, para cada item, para cada equipamento. Então, nesse sentido, se eu comprei um veículo por 100 mil reais, utilizei metade da vida útil dele, utilizei metade do que ele poderia me render, o valor contábil dele é 50 mil reais. Se eu vendo esse mesmo veículo por 60, eu tive um ganho de capital, um gap, uma diferença de quanto? 10 mil. Entre o valor contábil, veja, o valor contábil, não é o valor que você pagou não. Entre o valor contábil, entre o valor que você recebeu. A diferença foi 10 mil positivo. Quando o valor é positivo, você deve calcular 15% de imposto de renda. Aí vocês vão pensar, olha, você pode ser um optante pelo Simples Nacional. Nunca fiz isso. Então, nesse sentido, você errou. Você precisava calcular. Né? Em toda a minha experiência que eu tenho no mercado de contabilidade, pouquíssimos empresários efetuaram o pagamento do ganho de capital e dificilmente caíram. Mas é importante, com os cruzamentos que nós temos hoje da Receita Federal, é importante que nós sigamos a lei na sua completude. Em relação ao ganho de capital, isso também deve ser seguido. Então, você tem 15% sobre o ganho. E se eu perdi, você aproveita alguma coisa? Não, aí você não aproveita. Tá? Então, isso é muito importante. E um detalhe, esse imposto de renda deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao da percepção de ganhos. Tá certo? Depois nós fazemos uma outra aula específica para falar sobre ganho de capital, quais são principalmente os principais programas que a gente vai desenvolver para observação e também declaração desse ganho de capital, principalmente na perspectiva empresarial. Mas saiba, na pessoa física nós precisamos fazer isso também. Então, seguindo, além desse conceito básico, eu trouxe um exemplo. E aí, nesse exemplo, observe. Suponha que uma empresa optante pelo Simples Nacional tem um computador adquirido por R$2.000 em 1º de maio de 2017. Admitindo que o bem seja vendido em 3 de maio de 2020 por 2.200, o ganho de capital e o IR devido serão calculados de qual forma? A gente vai observar. Primeiro, qual que é o valor original do bem? R$2.000. Qual que é o prazo mínimo de depreciação? A gente vai observar que, seguindo a tabela da Receita Federal, nós temos de 5 anos, então 60 meses. Então, neste caso, quais foram a quantidade de meses utilizados do bem? A gente observou que foram 8 meses, a gente conta o mês de maio, né? Para fins de depreciação nós consideramos 15 dias a mais, né? 15 dias ou mais dias contam um mês da competência. Então, 8 no ano de 2017, utilizamos 12 em 2018, 12 em 2019 e 4 em 2020. Então, foram 36 meses. Ali no caso, 36 dividido por 60 dá 60% a taxa de depreciação do bem. Então, neste caso, daria um valor de depreciação do bem de 1.200. Neste caso, se nós observarmos bem, aqui nós temos 1.200 de depreciação do bem, o valor líquido do computador seria de apenas R$800, né? Então, nesse sentido, até desconsiderem esses 30 que estão presentes aqui, são 36 dividido por 60. Então, 800 era o valor contábil do computador. Se eu vendi ele por 2.000, né? Eu vendi ele por, na verdade, o valor contábil dele era 2.000, eu perdi 1.200, o valor líquido do computador era 800. Eu vendi ele por 2.200, um preço maior do que o adquirido.
E aí vocês vão observar que até no mercado atual nós vamos observar que equipamentos tecnológicos vêm agregando valor, não vem perdendo. Então é um exemplo super atual. Então o ganho de capital foi de 2.200 menos o valor contábil. O ganho de capital foi de 1.400. 1.400 vezes 15%, 210. Aí nós temos o valor específico do ganho de capital. E deveria ter sido recolhido o imposto de renda referente à venda desse equipamento. Tá certo? Então, seguindo, pessoal. Nós temos a questão da distribuição de lucros para levantar mais uma vez o quesito relativo à observação da vantagem de se fazer a contabilidade. Nesse sentido, pessoal, para a distribuição de lucros aos sócios, a gente precisa levantar a seguinte situação. Como é que o sócio pode tirar dinheiro da empresa? Mesmo que seja um sócio apenas. Tem muita gente que pensa, o sócio pode tirar dinheiro na hora que ele quiser, porque a empresa é dele. Se o sócio é ele pode tirar dinheiro no momento que ele quiser. Correto? Não. O sócio só pode tirar dinheiro da empresa em 2 momentos específicos. O primeiro, ele pode tirar como prolabore, e para quem já trabalha na área sabe que o prolabore você paga imposto sobre isso. Então você é considerado um funcionário, mas você pode tirar prolabore. Agora, a segunda forma é em relação aos lucros. E você só pode tirar lucro da empresa geralmente após a apuração do resultado do exercício, através da contabilidade. Então, se você não faz a contabilidade, você não pode tirar lucro? Não quer dizer isso. Senão a gente estava indo contra o novo Código Civil, que vem a facilitar os cálculos e também a realização de um regime facilitado para esses empresários. Geralmente, o dono de uma pequena empresa, ele sobrevive dela. Então, como é que ele vai tirar coisas para si? Ele não poderia. Mas a Receita Federal, através do artigo 14 da Lei Complementar 123, depois verifiquem isso, vocês vão perceber que ele permite que você distribua o lucro, mas você vai seguir as tabelas do lucro presumido para a distribuição desse lucro. Então, nesse sentido, vocês vão observar que, na maioria das vezes, pode ser que esse lucro seja muito pequeno. A gente vai perceber, na tabela do lucro presumido, nas aulas de lucro presumido, vocês têm a tabela. Mas na tabela do lucro presumido, eles presumem, por isso o nome de lucro presumido, 8% de lucro para o comércio e 32% para prestador de serviço. Neste caso, uma presunção, são cálculos que foram realizados pela Receita Federal. Neste caso, então a gente vai considerar 8% do faturamento, né? E vai diminuir o valor pago de imposto de renda. Esse vai ser o valor máximo que pode ser distribuído em relação aos lucros do período. Mas vamos a um singelo exemplo, uma singela observação. Será que realmente compensa fazer a contabilidade? Vamos imaginar o seguinte caso. Nós temos aqui, vamos colocar aqui meu rostinho aqui para cima. Primeiro, uma microempresa comercial com faturamento mensal de 35 mil. Então, vamos fazer o cálculo de um mês apenas. Pagará de simples em 7 de 2020, em julho de 2020, o valor de R$ 1.710, que é uma alíquota de 6,84%. Imaginando que os custos e as despesas mensais sejam no montante de 20 mil, qual seria o valor de lucros a serem distribuídos? Olha, óbvio, se eu fizesse a contabilidade, 35 mil de faturamento é receita, menos 20 dá 15 mil de lucro. Se eu fizesse a contabilidade, eu poderia distribuir os 15 mil reais de lucro, que está bem distribuído no quadro abaixo. Mas se a gente for observar aqui em cima, qual que seria a distribuição de lucro sem escrituração contábil? Um faturamento no mês de 35 mil, no lucro presumido daria 2.800. Só que a gente ainda tem que retirar a parte de imposto de renda que está dentro desse percentual, nessa alíquota de 6,84%, que é um total de 0,27%. Então, o total ali de imposto de renda inserido é de R$ 94,00. Então, 2.800 menos R$ 94,00, R$ 2.705,50. É a distribuição de lucro isento máximo que pode ser distribuído. Enquanto, se você faz a contabilidade, você pode distribuir os 15 mil para a pessoa física. Será que é ou não é vantagem? Ah, mas e se o proprietário precisar de mais dinheiro, mais do que os 2.700 e não faz a contabilidade? Legalmente, ele pode tirar? Não. Mas se ele for tirar, naturalmente, se houver qualquer problema societário, ele tem que devolver o dinheiro extra que ele retirou. Então, veja, olha uma das vantagens de se efetuar a contabilidade. Então, nesse sentido, com a escrituração contábil, você pode distribuir o real.
Mas, professor, essa situação pode mudar? Claro, claro que pode mudar. Pode ser que você tenha prejuízo. Mas se você ter prejuízo, a empresa geralmente vai ter dinheiro para tirar do caixa? Não, não vai ter. Então, é uma das grandes vantagens da escrituração contábil. Então, você efetuar a contabilidade, porque geralmente as empresas que têm um faturamento alto e conseguem se manter, conseguem sobreviver, elas estão faturando mais do que o percentual do lucro presumido, né? Então, é uma observação interessante, né, de se fazer. Com a escrituração contábil, a gente sempre ganha. E mesmo você fazendo escrituração contábil, se o valor a ser retirado for melhor sem escrituração contábil, você pode retirar. Então, você pode escolher qualquer um dos dois casos, só que para você escolher o caso de baixo, você precisa estar com a escrituração contábil atualizada. Então, pessoal, seguindo, a gente vai observar quais são os tributos unificados no Simples Nacional. No Simples Nacional, você vai observar que quase todos os tributos estão unificados. Então, estamos falando de PIS, COFINS, INSS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social, todas essas estão ali dentro, principalmente o INSS parte patronal, tá? Por isso que você é desobrigado de pagar os 23,8% que geralmente é pago pelo lucro presumido e pelo lucro real. Agora, a gente vai observar que existem outros tributos que estão fora desse pagamento, tá? Enquanto ele não é obrigado a pagar aquela participação de terceiros, que são aquelas contribuições SESC, SESI, SEST, SENAC, SENAI, SENAT, SEBRAE, INCRA e Salário Educação, nós temos ainda a obrigação de alguns tributos que são fundo de garantia. Se houver CPMF, a gente tem geralmente a tendência de voltar algum tributo sobre operação financeira, e nós temos também, além desses, ainda assim, nós temos os tributos recolhidos na fonte, né? Como, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte de funcionários deve ser recolhido da mesma forma, como também o ICMS por substituição tributária. É um custo que é pago por fora. E, obviamente, quando você vende mercadoria substituição tributária, você tem uma diminuição no pagamento do DAS. Então, alguns tributos ainda estão fora do Simples Nacional em alguns regimes. Então, é importante observar esses detalhes. Então, olha só, ainda é obrigatório o pagamento nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária. Nós temos muito ICMS, mas temos algumas situações envolvendo PIS e COFINS monofásico. Por terceiro, a que o contribuinte se acha obrigado por força da legislação estadual ou distrital vigente, geralmente muito específico ao ICMS. Nós temos na entrada no território do Estado ou do Distrito Federal de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, por ocasião de desembaraço aduaneiro. Olha que interessante, pessoal. Quando você importa algo, aquelas despesas aduaneiras ainda é obrigatório o pagamento, tá? Principalmente questões, mesmo você sendo uma empresa comercial, pode até haver o recolhimento de IPI. Olha só, na aquisição, manutenção e estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal, e aí geralmente a penalidade é altíssima. Na operação ou prestação desacobertada, aqui no caso, de documento fiscal, na aquisição, manutenção e na operação. Temos também nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, né, com e sem encerramento de tributação, e também nós temos algumas situações específicas em relação aos estados e Distrito Federal, principalmente aquisição de ativo imobilizado, tá certo? Onde a gente não tem o que nós chamamos de substituição tributária, mas nós temos, né, a antecipação de alíquota que deve ser recolhida. Pessoal, quais são as vedações à utilização do Simples? Aqui no caso, em relação a esse primeiro tópico, lembrem-se, né? Aqui é permitido até 6 milhões, mas com regime específico de ICMS, IPI e ISS. Então, é permitido até 6 milhões, cujo capital participe outra pessoa jurídica. Então, você pode ter diversos sócios. Pode ser pessoa jurídica? Pode, mas aí você não pode se enquadrar no Simples Nacional. Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, tá? Então não pode. Aqui nós subimos, nós temos outras observações. Olha, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos de lei complementar 123, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 3 milhões e 600. Aqui no caso, pessoal, a gente já pode até aumentar isso aí para 4 milhões e 800. Então, o certo seria até 6 milhões.
Então, mas geralmente a gente pensa, como é que eu posso driblar o fisco? Como é que eu posso driblar a Receita Federal? Ah, eu posso criar 6 empresas, cada uma faturando 1 milhão. E eu vou estar faturando baixo? Pode? Não pode. Porque a Receita Federal pode unir os CPFs e desconsiderar as demais pessoas jurídicas. E aí, nesse caso, une todos os sócios das mesmas empresas e se o valor ultrapassa os 6 milhões, você vai pagar mediante ao que o governo decidir. Geralmente, em relação à participação estadual, eles sobretaxam até 18%. Por qualquer penalidade, isso já está previsto em lei, essas penalidades. Também, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% de capital de outra empresa não beneficiada pela lei complementar. Então beleza. Então eu faço outra empresa, lucro presumido ou lucro real e fico com o Simples Nacional até o limite. Pode? Não pode. Se você é participante de mais de 10% de outra empresa, você também, se ultrapassar o limite, também você é penalizado. Lembrando que aqui é até 6 milhões, até 4,8 milhões para regime especial, né? Sem regime especial de ICMS, IPI e ISS. Acima de 4.800.000, na sua totalidade, é o regime especial. Seguindo, nós temos aqui também cujo sócio titular seja administrador equiparado de outra pessoa jurídica, que vai ultrapassar os 6 milhões, constituída sob a forma de cooperativas, salvas de consumo, né, cooperativa de leite, entre outros, que participe do capital de outra pessoa jurídica, que exerça atividade de banco comercial, de investimento e desenvolvimento. 10. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores. São observações muito específicas, veja tanto que a gente tem que estar atento. E também constituída sob a forma de sociedade de ações, que tenha sócio domiciliado no exterior, de cujo capital participe entidade da administração pública direta ou indireta, que possua débito com o INSS ou com a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Atenção, principalmente em relação a esse último tópico, nós temos observações que hoje, se você faz o parcelamento, né, dos débitos, você está totalmente isento, tranquilo no Simples Nacional, desde que você efetue o parcelamento desses débitos. E também não podemos deixar vencer a terceira parcela do parcelamento, porque senão você pode ser excluído do Simples Nacional. Tá? Então, se você incorrer em qualquer uma dessas 14 ações, você pode ser excluído no decurso do Simples Nacional. Tá certo? Então, nesse sentido, eu agradeço vocês mais uma vez. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Nós estamos à sua inteira disposição para tirar suas dúvidas. Um grande abraço e bons estudos.